Ok, bom dia. São 5h51, dia 7 de abril, terça-feira, dia de novena, dia de crença. Como dia de crença são todos os dias, a maioria das pessoas são crentes no sentido de limite com a ignorância, certo? E assim a gente vai levando. Eu estou aqui com o YouTube aberto no meu histórico de exibição e eu estou pegando ali a chamada de uma matéria no canal GGN do Luiz Nassif, onde a manchete é: Irã rejeita cessar-fogo e Trump mantém ultimato para terça. Terça é hoje, certo? E ele ficou então de decidir se ele joga uma bomba atômica estratégica ou várias táticas lá no território do Irã, tá certo? A conferir. E veja que eu fiz questão de pegar aí, sabe, essa chamada com o ultimato de Trump para me reportar que, na verdade, o Trump, sendo uma pessoa assim, um governante impulsivo, certo? Um governante hipócrita no sentido de muitas máscaras, sabe? É um cara de muitas máscaras, é um cara de espetáculo, sabe? Eu tô cansado de xingar esse sujeito aí, mas na verdade é isso, ele é um mascarado, certo? É um farsante de profissão, profissional, tá certo? É um cara que não teve problema nenhum em se dedicar a questões de avareza, tá certo? As questões de acumulação, as questões capitalistas. E foi o avô dele, eu acho, tá certo, que que deu essa ideia, sabe? Foi o avô dele que saiu da Alemanha, rapaz, emigrante, tá certo? E entrou nos Estados Unidos, se fixou em Nova York, tá certo? E eu não sei se ele trouxe já o filho dele junto, sabe? O pai de Trump, tá certo? Eu não sei. Pai ou mãe, eu não sei, tá certo? Eu só sei que o Trump já nasceu em Nova York, é um cara que não tem sangue estadunidense. Na verdade, quem é que tem sangue estadunidense? Rapaz, nem os povos originários, sabe? Porque a terra não dá sangue pra ninguém, rapaz. A terra não dá sangue pra ninguém. O que a gente tem são relações biológicas, tá certo? Então veja que o Trump se pôs ali nos Estados Unidos através do DNA dele, tá certo? E adquiriu cidadania pela lei, certo? Por ato institucional, tá certo? O ius solis, o jus solis, tá certo? O direito de nascença sobre um solo, tá certo? E por isso ele adquiriu cidadania estadunidense. E esse cara promove hoje, sabe, ali, sabe, uma perseguição aos imigrantes, tá certo? Mas isso é uma tática, sabe, é uma tática de luta de permanência, é uma tática de luta na defesa de seus privilégios, tá certo? Na verdade é isso, sabe, o que se resume. Aí ele se junta indivíduo com outros indivíduos, porque ali nos Estados Unidos todos professam a crença no individualismo, tá certo? Olha eu falando de crença no começo. Então veja que eu falei ali de religião, tá certo? E para generalizar assim levemente, eu diria que também esses que creem no individualismo, tá certo? Praticam uma crença, tá certo? E essa crença de fé no individualismo não deixa de ser também uma religião, tá certo? Onde ele se liga não a divindades, mas a arranjos temporais que outros aí professam, certo? E eles formam então grupos de crentes, tá certo?
E o que os liga é a religião, tá certo? A crença, que é, no caso, a crença no individualismo, tá certo? Aí o que é que eles fazem? Eles se dedicam a acumular riqueza, se dedicam à avareza, certo? E vão acumulando riqueza, o regime, o sistema de apropriação, de acumulação favorece. Hoje eu fiquei, rapaz, sabe, arrasado. Mas deixa eu voltar aqui para o Trump, eu quero falar de um filósofo, mas deixa eu terminar aqui. Então, ontem, quando eu, no final da tarde, sabe, estava por ali jogado e de repente me conectei num canal onde. Não foi no UOL, tá certo? Eu fui ali bisbilhotando, procurando notícias, sabe? E encontrei ali, sabe, uma chamada no UOL que me prendeu, tá certo? Eu poderia ir para o meu histórico aqui e localizar qual foi essa chamada aí. Mas o fato foi que eu acho que eu vi a foto do Trevisan, sabe, do Leonardo Trevisan, e então, sabe, eu me conectei naquele site ali, tá certo, naquele canal, e pude então, sabe, dar atenção ao Leonardo, sabe, onde ele falava sobre as questões ali no Irã, tá certo? E se reportava exatamente a entrevista que Trump ficou de dar e prendeu a atenção de todo mundo para dar essa entrevista ontem, por volta de 11 horas, tá certo? Não sei se foi isso, porque ele ficou também de dar outra entrevista hoje. Sim, ontem, ele ficou de dar uma entrevista ontem, tá certo? Segunda-feira, e hoje ele vai dar outra, tá certo? E todo mundo fica assim, e ele vai empurrando, fazendo a gente de besta esse cara, tá certo? E nessa entrevista que ele deu, sabe, ali para jornalistas, dezenas de jornalistas, mais 2 dezenas pelo menos, rapaz, esse cara se dedicou, rapaz, sabe, a ofender, sabe, a desclassificar o povo iraniano, tá certo? Mas ele cumpre um objetivo, sabe, nessa desclassificação, que é tentar desumanizar ali, sabe, aquelas pessoas lá do país iraniano, tá certo? E faz como fez Hitler quando se referia ali, sabe, aos russos, os soviéticos, sabe, e os povos ali ao redor, franceses. Os soviéticos, principalmente os eslavos, sabe, ali os ucranianos, ele colocou como objetivo invadir a Ucrânia, sabe, e através da Ucrânia penetrar no território da Rússia, sabe, e seguir ali, sabe, se apropriando de tudo que estivesse à frente. Para isso ele teve que desenvolver a indústria dele, tá certo? E para desenvolver a indústria dele, ele tinha que ter um motivo e inventou a guerra, sabe? A guerra contra os países ao redor, tá certo? De cidadãos ali que ele chamava de segunda categoria, porque ele prestigiava o povo dele, o povo germânico, o povo ariano, tá certo? Achava injusto que os arianos, sabe, ali no território germânico, sabe, pudessem estar passando o que eles estavam passando, tá certo? E tinha algum culpado para isso, tá certo? E os culpados eram essas pessoas ao redor, sabe, essas pessoas desclassificadas que ficam disputando as fontes de alimento, sabe, as fontes de riqueza, tá certo? E que na verdade esse pessoal não deveria disputar nada, não deveria disputar privilégios, tá certo? Não deveria, porque os privilégios são propriedade ali, sabe, dos supremacistas, tá certo? Dos arianos, dos brancos, tá certo? E então esse pessoal deveria ser morto, sabe, destruído. Foi essa a ideia, tá certo? Essa mesma ideia hoje esposa, eu estou falando de Hitler ali, sabe, ali na década de 30, tá certo? 20, 30, tá certo? Quando ele começou a filosofar, a abrir a boca dele, sabe, e expor o pensamento dele a respeito, galvanizando ali no meio político, na Ágora, ali, sabe, nas cidades, aí em Berlim e por onde mais ele passava, eu não sei dizer agora o nome de outras cidades por onde ele fez ali a cruzada dele, tá certo? E e dessa forma, sabe, ele conseguiu se impor como liderança. Como aconteceu, eu não sei, rapaz, eu ligo logo, penso logo no tal de Bolsonaro aqui. Se bem que Bolsonaro não fez o que fez o Hitler, sabe? Quem fez aqui o que fez o Hitler lá na Europa foi a Rede Globo aqui, sabe?
A Rede Globo e outros meios de comunicação aí, outras mídias aí, sabe, que deram espaço, voz para esse cara, tá certo? E, enfim, essas empresas de comunicação social, tá certo? Hoje tinha o Farinazzo estava dando uma entrevista para quem ele estava dando? Para o Juca Kfouri, tá certo? E ele falava isso, sabe? Que não existe fascismo sem mídia, não existe fascismo sem meios de comunicação, tá certo? Sem a Rede Globo, sabe? Ele faltou nomear, tá certo? E quem promoveu o Bolsonaro foi a Rede Globo, como a Rede Globo promoveu os militares ali na década de 60, tá certo? Para eles darem um golpe militar e instalarem uma ditadura militar empresarial, tá certo? A Rede Globo, rapaz, o Roberto Marinho, tá certo? Por quê? Porque esse pessoal busca privilégios, tá certo? Eles querem o privilégio, eles querem o bem bom, tá certo? São hedonistas, sabe? São individualistas, são corpos, sabe? São corpos. Um corpo, tá certo? Um corpo querendo, tá certo? Um corpo pensando, um corpo desejando, tá certo? E os privilégios facilitam o alcance desses desejos, tá certo? Os privilégios permitem que eles consigam resultados ali, sabe, de meios de conforto e de vida melhor, de vida boa, tá certo? Tomados de outros ao redor, tá certo? A Rede Globo fez isso, ela fez enquanto é uma empresa que foi constituída para isso, tá certo? Para promover a voz, tá certo, do grupo do dono, sabe, do grupo do dono, um grupo burguês, sabe, um grupo empresarial, tá certo, o grupo dos privilégios, tá certo, dos privilegiados. Na verdade é isso, tá certo. E o que nós temos hoje no mundo é luta de classe, bicho. A luta dos que querem privilégios é para os seus corpos, tá certo? Para o seu corpo individual, para o seu corpo, sabe? Hedonista, sabe? E em detrimento de outros aí, sabe? Dos trabalhadores que devem operar pessoas de segunda classe, como pensava o Hitler ali, sabe? Na Alemanha, onde havia a supremacia do povo dele, os germânicos, tá certo? E ao lado os povos de segunda categoria, que não tinham razão para estarem ocupando as terras ali ao redor, naqueles territórios ali ao redor, tá certo? E aqueles eles seriam uns apropriadores ali, sabe, ilegítimos, sabe, ilegais, tá certo? Porque estariam ali, sabe, tirando deles supremacistas ali germânicos, sabe, o direito de possuir tudo aquilo ali, tá certo? E veja então que a função dos que não são aí, sabe, detentores de privilégios, tá certo? A função deles é servir a classe privilegiada, sabe, a classe supremacista, tá certo? Que está ali, tá certo? E que hoje a gente identifica como sendo a classe burguesa, tá certo? E esses fudidos aí que não têm, segundo a classe burguesa, direito nenhum de estar ali presente, tá certo? São os trabalhadores, os proletários que tem ali uma função restrita, mas não precisam ser muitos, tá certo? E eles são muitos na sociedade, tá certo? E daí nasce, por exemplo, o interesse, sabe, em desfazer ali, sabe, os espaços democráticos, os espaços de discussão. Como disse Serrano, o espaço democrático ele foi conseguido com sangue nas ruas, sabe, nos paralelepípedos, sangue, sabe, ali no chão, tá certo? E outros aí diriam no chão de fábrica, por exemplo, quando se organizava em sindicatos para propiciar melhor a luta pelos direitos, tá certo? Os direitos a sobreviver, rapaz, sabe? Porra, bicho. Ai, ai. Então é isso. Aí veja, de repente estava eu então ali, sabe? Ali vendo ali, sabe, ali a internet, procurando, sabe, informação na internet, e me deparei, sabe, com o Leonardo no UOL, tá certo? E o cara ali, rapaz, sabe, o tal de Trump, esse cara aí que tá aparecendo aí, sabe? E quando ele estava ali na presença de outros jornalistas, e havia o jornal, como é que chamava aquele barbicha lá do UOL, tá certo? Como é que chamava ele, hein? Josias o quê, hein? É de Freitas? Eu não sei se é de Freitas, não sei.
Aí o Josias usou, cunhou a expressão penultimatum, certo? Aqui a matéria está chamando, está dizendo assim, o ultimato de Trump, sabe? Aí o Josias falou o penultimatum de Trump, tá certo? Aí quando foi fazer a intervenção dele, o Trevisan, sabe, agradeceu ao Josias ter apresentado aquele vocábulo ali, tá certo? E ele passou então a dizer, sabe, que o Trump é um cara do penultimatum, sabe? Ele diz que amanhã ele vai decidir, e quando amanhã chega, ele diz que no dia seguinte é que ele vai decidir, e assim ele vem enrolando, enrolando, enrolando. Os bolsonaristas aqui, eles davam 72 horas. Dentro de 72 horas, sabe, coisas vão acontecer. Eles diziam, eu me lembro daquele cara, daquele general, rapaz, como é o nome dele? Eles tinham esse negócio de ficar falando aí, sabe? Mas isso é uma tática discursiva, sabe? Que usam os extremo-direitistas, tá certo? Neto, como é que chamava o cara? O general, estou querendo me lembrar, o Braga Neto, tá certo? O Braga Neto falava de 72 horas, que coisas iriam acontecer em 72 horas, tá certo? E assim diz o Trump, não aconteceu, mas eu prorroguei, na verdade, eu queria dizer, sabe? Eu queria dizer quando eu dei um prazo, sabe, eu queria dizer o dia seguinte, até amanhã, não sei mais o que. Então ele fica enrolando, enrolando, porque o enrolar, enrolar, enrolar faz parte do discurso, sabe, faz parte do plano mental desse pessoal, tá certo? Rapaz, é fogo, sabe? Então o Trump ele aparece como um sujeito aí, sabe, maduro, idoso já, sabe, super maduro e um cara, sabe, disputando ferozmente as ideias e ele comparecendo e liderando, sabe, outros aí, sabe, que pensam como ele ou manipulam, sabe, como se ele fosse um fantoche, um marionete, sabe, um boneco de ventríloco, sabe. Eu estou cansado de falar essas coisas, sabe, mas na verdade, rapaz, esse cara ele tem, o pessoal está dizendo que ele está doido, sabe, que ele está senil, que ele está com déficit mental, aquela coisa toda, mas na verdade não é nada disso, não. Quer dizer, pode ser, tá certo, mas o fato é que enquanto coisas não acontecem, sabe, enquanto ele não tem aí, sabe, um, um default, sabe? Enquanto ele não cai no chão de cu trancado, tá certo? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Trump de cu trancado caindo no chão. Mentira que eu não vou, rapaz, sabe? Mas essa expressão é de cu trancado, tá certo? É uma expressão que eu aprendi quando eu era moleque, rapaz, sabe? Fulano caiu no chão de cu trancado, eu não sei que porra é essa, certo? Eu não sei se cu trancado quer dizer medo, tá certo? Mas o fato foi que o Trump, sabe, vem assim, sabe, usando a tática discursiva, sabe, de ficar assim, sabe, falando, falando, fala, fala pra caralho, tá certo? Agora ele só tem esse espaço de fala, rapaz, sabe? Porque o país dele é poderoso, sabe? É poderoso. É um país ali, sabe, cuja elite fez guerra contra a colônia, contra a metrópole, sabe? Saxões, anglo-saxões que vieram da Inglaterra, sabe, se estabeleceram no território ali da América do Norte e logo em seguida reagiram, resistiram, sabe, ao colonialismo, sabe, e derrotaram as forças metropolitanas, tá certo? Se estabeleceram, colocaram ali um ordenamento jurídico para proteger os interesses. E dentre esses que resistiram, havia aqueles que tinham um poder a mais, ali, sabe, os pais fundadores, como eles dizem, assim, para significar uma elite ali, sabe, poderosa, proprietários de terras, proprietários de escravos, inclusive, ali na região sul, sabe, do país. Depois veio a Primeira Grande Guerra, eles tiveram intervenção, sabe? Antes disso, eles passaram por uma guerra, entre eles lá, a Guerra de Secessão, tá? Onde o Norte ali, sabe, impôs o bigodão dele ali, sabe, e impôs a marra, tá certo? E depois disso veio a Primeira Grande Guerra e depois a Segunda Grande Guerra. E ao lado desses eventos aí, eles foram sedimentando uma indústria de fábricas poderosas aí, sabe? E principalmente de fabricação de armas de guerra, tá certo? Para rios, para terra, para o ar, tá certo? E hoje estão consolidados aí, sabe? Com tecnologia de ponta, tá certo? Como é que eles chamam? Semicondutores, que são os chips, com essas tecnologias aí, sabe?
de tecnologia de informação, de máquinas de informação, essas coisas todas. Eu tô olhando aqui, rapaz, pro meu braço e para ver, rapaz, que eu levei uma surra de carapanãs hoje dentro do meu mosquiteiro, sabe? Porra, matei quase uns 10 carapanãs dentro do meu mosquiteiro hoje de manhã cedo, quando eu me levantei. Puta que pariu. Eu acho que eu vou manter a minha casa fechada, rapaz, pra essas porra não entrarem aí. Ou então comprar um mosquiteiro novo. Mas eu só sei dizer, rapaz, quando já são 20 minutos de vídeo, sabe, que o Trevisan tava falando, sabe, tava falando do Trump, sabe, e dizendo, sabe, que o relógio, o tempo do relógio, sabe, era um tempo curto, que coisas vão acontecer, tá certo? E que o Trump não vai se segurar, foi essa a ideia que deu, tá certo? Aqui eu escrevi alguma coisa, sabe? E o Trevisan tem um negócio de dizer, sabe, que passou uma moto barulhenta lá fora agora, sabe? Quando já são aqui, rapaz, que horas são, é no relógio? Eu tenho que ir lá pro 247, são 6 horas e 12, tá bom. E o Trevisan tem um negócio de dizer, sabe, que o Irã ali, sabe, um país milenar, tá certo? Com quase 3.000 anos de histórias de fumar, histórias de violência, sabe, história de guerras, tá certo? Um povo guerreiro do cacete, sabe, os iranianos, tá certo? Ali num território onde tem Israel também, sabe, que se tornou, como os Estados Unidos, um povo guerreiro do caramba, tá certo? Hoje eu estou moderado, não querendo chamar nome, ao invés de chamar um palavrão feio, eu chamei caramba. Mas, rapaz, eu só sei dizer que o Trevisan falava isso, sabe? Que o Irã sabe bater onde onde está a dor, rapaz, sabe? Então ele vem infligindo, sabe, lacerações no Irã, em Israel e nos Estados Unidos, tá certo? E ele vem batendo, rapaz, com seus mísseis, sabe, em perebas e curubas, sabe, dos israelenses e dos estadunidenses, tá certo? E num certo momento ele citou uma frase do Clausewitz, Clausewitz. Clausewitz me parece um prussiano, tá certo? Que viveu ali no século XIX e teorizou sobre violência, teorizou sobre guerra. E ele citou a frase cunhada pelo Clausewitz: a guerra é a continuação da política por outras formas. Vou repetir: a guerra é continuação da política por outras formas, tá certo? Então veja o que ele quis dizer, tá certo? Aí eu vou trazer o Horta aqui, sabe? E uma discussão que o Horta propôs, tá certo? Falando de violência, tá certo? E da guerra como expressão de violência. O Clausewitz, por exemplo, com essa frase aí, ele quis traduzir que, aí, sabe, no começo o que se tem é paz, tá certo? E quando a paz, sabe, não dá certo, sabe, vão para porrada, certo? Para guerra, tá certo? Aí já o Foucault, Michel, segundo Horta, sabe, diz que é o contrário, sabe, que a violência é uma permanência, tá certo? Ela tá sempre aí, tá certo? O tempo todo é porrada do ser humano, sabe, o tempo todo é de dente arreganhado pro semelhante, tá certo? Aí vem aquela história que eu venho pondo, sabe, da avareza, tá certo, da acumulação de riqueza, da apropriação dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo? Estabelecendo diferenças sociais, tá certo? Entre os que têm a terra, tá certo? E os que não têm, os que têm a propriedade da terra. Ontem o como é que chama ele? O Miola, sabe, falando, sabe, dessa questão aí da desigualdade social no Brasil e do endividamento dos brasileiros aí que tá ridículo, sabe? Mas o endividamento da classe popular, rapaz, sabe? De 70% ou de 90% da população que são assalariadas, tá certo? E no meio aí alguns classe médias aí, tá certo? Porque o dinheiro é curto, os bancos levam tudo, tá certo? Aí, sabe, a renda, sabe, salarial que se tem para comprar comida, sabe, não dá para chegar no final dos 30 dias. Aí a pessoa tem uma conta bancária e usa o cartão, os cartões, os cartões de entidades aí, tipo Mastercard, tá certo? Para comprar comida, tá certo? E hoje os juros estão altos, sabe? Então um saco de arroz que custa 2 no supermercado, sabe? No final do mês ele vai pagar 4 ou mais que isso, tá certo?
O fato é que a população brasileira está endividada e o Miola joga a coisa para a formação, para a estrutura, como, sabe, a nação brasileira, sabe, e as instituições brasileiras, sabe, e as instituições, as instituições de produção, sabe, se estabeleceram e sempre favorecendo o lado dos proprietários, sabe, o lado dos fazendeiros, o lado dos proprietários de títulos, sabe, aí, sabe, de títulos de propriedade, aquela coisa toda, tá certo? E o que sobra, sabe, é o fudido assalariado, tá certo? Que pugna por direitos, sabe, direitos e de ter aí, sabe, mais consideração, mais respeito, tá certo? Aí que no fundo vai bater naquela velha questão, sabe, do Michel Foucault falando de violência, sabe, de que a violência é uma permanência, e violência que é uma permanência que favorece a luta de classes, tá certo? O Foucault não vai por aí. Hoje eu estava falando, hoje apareceu, apareceu um filósofo, sabe, sendo entrevistado por Breno Altman, eu acho que eu posso chegar nele, eu acho que ele está bem por aqui, está aqui, tá aqui, sabe? É, quem é o cara? Deixa eu me ver o nome dele, é Douglas Barros, tá certo? Um filósofo que fala de decolonialismo, sabe? Outro dia meu filho me interpelou a respeito disso, e o cara falou, rapaz, eu tenho que ir atrás, sabe, de um texto do Gianotti, sabe? Quando ele vai para o enfrentamento com o Althusser, tá certo? Me parece que o Althusser tirou Hegel, sabe? Eu não sei como é que foi essa porrada, eu acho que eu vou atrás desse texto, sabe, do Gianotti, o Gianotti, vou verificar isso depois aí, tá certo? O que foi que Gianotti fez mesmo? Mas o cara, rapaz, o Douglas Barros, sabe, ele é psicanalista, tá certo? Mas a formação dele é em filosofia e, sabe, agora é um cara dedicado, um cara que estudou, tá certo? Estudou no tempo de estudar, tá certo? E não tive, os meus caminhos foram outros, tá certo? E me dediquei a fazer, sabe, depois que eu consegui a filosofia internado no seminário, me dediquei a fazer direito e depois a fazer letras. Letras primeiro, direito depois, tá certo? E fui me dedicar a atividades aí de sobrevivência como professor e depois como advogado. E não tive tempo, eu me lembro que na década de 2000, sabe, eu tentei fazer ingresso, sabe, na academia, tentando fazer um mestrado, sabe, mas não consegui, tá certo? E terminei então por desistir, sabe, dessa vida, da vida acadêmica, tá certo? Vida acadêmica que eu não quis perseguir quando tive a oportunidade de fazer ali, sabe, um concurso público para adquirir um cargo na Universidade Federal do Pará, no campo de letras, tá certo? E eu achava que não deveria abandonar o campo do direito, resolvi me manter advogado usando paletó e gravata e a carteira da OAB, tá certo? Porque no fundo tratava-se mesmo de sobreviver, sabe? Eu não pensava em desenvolver teorizações, por exemplo, na área da linguagem, tá certo? Foi isso os motivos. E outras dificuldades é de deslocamento para fazer um curso para fazer o curso, um mestrado em língua, sabe, em linguística, tá certo? Eu teria que me deslocar do interior para a capital, tá certo? E eu vi obstáculos nisso. Dificuldade, sabe, que a minha companheira na época não teve, sabe, enxergar, sabe? Ela achou uma solução, sabe? E quando foi preciso ela se deslocar do interior para a capital, ela se mandou, sabe? Me deixou para trás tomando conta dos filhos aí, tá certo? Durante 2 anos. E eu, rapaz, gelei, tá certo? Mas aí, rapaz, cada corpo tem suas permanências, tá certo? Rapaz, eu vou ficando por aqui, eu não sei como é que eu vou chamar a esse vídeo. Acho que eu vou chamar de penultimato, rapaz, penultimato de Trump, sabe, assim, para facilitar as coisas, para traduzir, sabe, a inconstância da personalidade, do caráter de Trump. Rapaz, eu vou dizendo que eu sou Ernesto Caboclo Falador, rapaz, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Rapaz, bom dia!